Olá, amigos do Mosaico, boa noite. Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. O Mosaico completa 64 anos e esse é o primeiro programa especial para comemorar essa data. A gente vai trazer a primeira parte do documentário Senhor Mosaico, o quadro Nos Bastidores do Mosaico e muito mais. E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos para um dos maiores sucessos da nossa história, o quadro Pergunte ao Rabino em sua versão original. O Rabino Henry Sobel respondia perguntas enviadas pelos telespectadores. Vamos relembrar agora. Amigos, em nossa sociedade, conferimos medalhas, títulos e diplomas à vontade. Honrarias não faltam, mas a resposta dos rabinos é interessante. Honrado é aquele que honra seu semelhante. Cada ser humano tem algo de especial dentro de si, pelo qual ele merece ser honrado. E por isso, amigos, devemos tratar os outros com respeito. Quando honramos o próximo, automaticamente conferimos respeito e dignidade a nós mesmos. Quem dá valor tem valor. Procuremos elevar os outros. Assim fazendo, estaremos nos elevando nós mesmos. Shalom, shalom. Uma entrevista muito marcante e com muitas visualizações em nosso canal do YouTube é essa da década de 70. O nosso saudoso produtor Francisco Gottschalk entrevista o sobrevivente do campo de concentração de Sobibor, Stanislau Schmeissner. Stanislau, como foi o seu ambiente ali em Sobibor? O ambiente em Sobibor foi um ambiente péssimo. Desde o dia primeiro que a gente chegou lá, até o dia que eu saí. Maltrato. Todo dia a gente assistia matanças. Era uma coisa horrorosa. E triste. Sofrimentos. Exercícios pesados. Eu próprio não sofria no princípio quase nada, porque eu ficava numa sala fechada, trabalhando para os alemães, mas assistia coisas horrorosas. Também muitas vezes apanhava deles, tanto era por bem ou por mal. Não precisava ter uma razão para me bater. Isso era constante, era sempre. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos, na sua opinião, sobreviveram? Quantos conseguiram alcançar a liberdade? A liberdade, no momento, muitos já alcançaram. Eu calculo quase uns 60% conseguiram fugir de dentro do Sobibor, mas foram mortos depois, pegos pelos alemães e também pegos por muitos reacionários bandidos poloneses. E alguns alcançaram outros países mais tarde, além fronteira. Quantos nós calculamos hoje como sobreviventes? Eu calculo talvez hoje uns 20 sobreviventes. Nenhum deles ficou na Polônia, todos saíram, pois a Polônia nos deixou tristes lembranças. Uma parte vive no Israel, na nossa terra, uns vivem na América do Norte, uns vivem no Brasil como eu, outros vivem em outros países espalhados. Ninguém quer se lembrar mais da Polônia, viu? A Polônia nos deixou só tristeza e amargura. Stanislau, uma última frase. Você tem uma visão daqui do Brasil para aquilo que aconteceu em anos passados e pode projetá-lo para o futuro? Qual é a mensagem para o futuro? Peço que os judeus se unem, se ajudem. Não esqueçam o que aconteceu naqueles anos. Não deixem nunca mais chegar a isso. Não deixem se maltratar. Enfrentam. Não pensam que alguém nos bate e a gente tem que abaixar a cabeça. Ficam sempre com a cabeça erguida. Lutam. Se tem que nos matar, a gente deve lutar. Não deve se deixar maltratar, não. Enfrentam. O Mosaico tem um livro com centenas de autógrafos de famosos como Golda Meir, Ben-Gurion, Albert Sabin e, por que não, Pelé. Confira agora nossa entrevista com o Rei Pelé. Meus amigos, nós temos o privilégio de ter, no nosso 35º ano de Mosaico,
o ministro dos esportes, Edson Arantes de Nascimento, o Pelé. E nós pedimos a ele, nesta noite da Medalha dos Direitos Humanos, que ele nos diga apenas em uma palavra o que significa para ele esta medalha. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia e dizer que eu nem sei se eu mereço esse prêmio, mas de uma coisa vocês podem ter certeza, eu aprendi desde criança, desde que comecei a jogar futebol, viajando o mundo todo, que nós devemos respeitar o semelhante. Talvez por isso eu tenha recebido esse prêmio. Eu vou continuar lutando para a paz no mundo, vou continuar lutando para a igualdade entre as pessoas e espero que um dia nós aqui, que já recebemos, não vamos ter preciso escolher nenhum homem para dar esse prêmio, que todos os homens estejam pensando iguais. Muito bem, eu vou agora fazer uma imagem do abraço com o embaixador e com o nosso representante da Benebrit Internacional. Prazer. Prazer. Vamos para um rápido intervalo e você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Você sabia que o documentário Senhor Mosaico foi produzido em 2008? Ele narra a trajetória de Francisco Gottschalk e o seu querido mosaico. Ficaram curiosos? Então pode rodar a primeira parte do documentário Senhor Mosaico. Com essa máquina de escrever, foram e continuam sendo escritos os roteiros do programa mais antigo da televisão brasileira ainda no ar. Mosaico na TV. Boa tarde, mais um mosaico cheio de atrações está começando. Bom, eu me honro muito estar aqui no programa Mosaico com toda a colônia. Eu quero dar o primeiro pedaço não para o mais velho, para o mais experiente. Responda rápido. Qual o programa mais antigo da TV brasileira? Jornal Nacional? Não, esse está no ar há apenas 31 anos. Santa Missa em seu lar? Chegou perto, 32 anos. Programa Silvio Santos? Quase isso, 37 anos. O campeoníssimo de permanência no ar é o programa Mosaico, que estreou na TV Excelsior em 16 de julho de 1961. A história do programa Mosaico na TV é a história de Francisco Gottschalk. Nascido em 25 de julho de 1923, em Breslau, Francisco vivenciou, ainda criança, ao lado dos seus pais Siegfried e Regina, os momentos terríveis após a ascensão do nazismo na Alemanha. Eu, como criança, não imaginava toda essa história. Mas, lamentavelmente, quando uma vez fizemos um passeio de bicicleta, passamos por nossa cidade e, de repente, lá diziam: o que vocês são judeus? Então volta para a cidade, vocês não têm nada que ficar passeando. Os horrores daquele tempo não davam outra escolha. Era preciso fugir do antissemitismo para continuar vivendo. E a decisão foi tomada em 1938. Eu cheguei numa sexta-feira do colégio e o meu pai disse: amanhã vamos emigrar. Vamos deixar tudo para trás, nós vamos embora.
E eu nem sabia para onde, como e o que eu devia fazer. E realmente foi o que aconteceu. Nós fomos de um dia para o outro embora da Alemanha. Emigrar para o Brasil era um ponto de interrogação para a família Gottlieb. Eles não conheciam nada do país, a não ser uma carta ou outra de um tio de Francisco que vivia por aqui. Mas era preciso partir. A família Gottlieb desembarcou no Rio de Janeiro no final da década de 30. Já em São Paulo, Siegfried, para sobreviver, abriu uma pequena mercearia. A família se associou à Congregação Israelita Paulista, a CIP, que então reunia judeus alemães recém-chegados. E Francisco logo participou intensamente do movimento juvenil daquela entidade. Meus pais abriram uma tinturaria na Rua da Consolação. Antes de abrir a sua própria oficina-loja, Francisco havia trabalhado em uma oficina de rádios em uma fábrica. E ao lado da tinturaria tinha um laboratório de rádio Francisco. Eu tinha lá a minha pequena oficina. Em 1940, além de manter a sua tinturaria, Siegfried produzia também um programa de rádio. Meu pai já tinha feito o programa de rádio, né, Hora Israelita. Eu acho que todas as casas judaicas que tivessem um rádio e pudessem naquele horário ouvir, ouviam. E as coisas eram passadas de boca a boca, o que o rádio falou, o programa Yiddish era muito importante, seja noticiário, seja o que estava acontecendo. Eu acompanhava o meu pai no programa de rádio porque eu falava um pouco mais português do que ele. Eu dava uma certa orientação, eu fazia o possível de ajudar. Naquela época, estou falando dos anos 50, eu me lembro que meus pais ouviam o programa Mosaico. Por que eles ouviam? Ouviam primeiro porque era a forma de ter o contato com a comunidade e tinha uma coisa muito importante, que era o anúncio da Hevra Kaddish de quem tinha morrido. Já em 1952, meu pai deixou de existir, lamentavelmente, muito cedo. Eu tinha que cuidar mais ainda da programação. O programa de rádio era a agenda da comunidade. Se você queria saber o que está acontecendo na comunidade judaica em São Paulo, era só ligar 7, 7h30 da manhã, dependendo da estação onde nós estávamos. Você podia não só ter as notícias de Israel, mas você podia saber quem nasceu, quem faleceu, quem está casando, quem faz bar mitzvah, quem mandou congratulações. Me lembro que meu pai ou alguém do Mosaico ia nas festas vender congratulações que eram dadas no dia seguinte no programa. E a comunidade judaica toda ouvia. Transmitido diariamente, o programa permaneceu no ar até 1980. O programa, ele tinha um bordão que dizia assim, porta-voz da comunidade judaica. E é verdade. A forma de você se ligar aos seus iguais, à sua comunidade, não é? Era através de um programa de rádio. Depois foi pelo programa de televisão. E eu cheguei à conclusão que era a minha vez, se eu quiser progredir, se eu gostaria de progredir em termos de comunicação, eu também devia fazer televisão. E foi assim que no dia 16 de julho de 1961, um domingo, às 14 horas, Mosaico na TV estreou na TV Excelsior, Canal 9. Foi aqui no Teatro Cultura Artística que a TV Excelsior montou um dos seus estúdios e o seu auditório. Aqui eram produzidos os shows ao vivo da emissora. A Nestor Pestana transformou-se na Rua da Nova Televisão e por aqui era comum encontrar artistas como Ataúfo Alves, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Silvio Caldas, entre tantos outros que faziam enorme sucesso. Aqui nasceu a moderna televisão brasileira. E o Mosaico na TV faz parte dessa história. Eu fui na TV Excelsior, na ocasião falei com Álvaro Moya, que já foi diretor, e contei para eles o que eu queria fazer. E eu gostei da ideia dele, porque a comunidade judaica no Brasil, principalmente em São Paulo, que era o início da TV Excelsior, era na cidade de São Paulo, a comunidade judaica em São Paulo era muito forte, assim como a comunidade italiana, a comunidade árabe. Então, quer dizer, era uma maneira de você homenagear uma comunidade que tinha uma participação muito grande dentro
do espectro da cidade. A TV Excelsior se destacava por sua programação diferente, criativa, inovadora e feita sempre com muito profissionalismo. Muita música, shows, programas de entrevistas e até programas de literatura. A TV Excelsior me cedeu 25 minutos. Lá fui eu, no primeiro programa, me senti naquele palco enorme e ao meu lado o Dr. Abreu Sodré, então presidente da Assembleia Legislativa, e ao outro lado o saudoso deputado Jacó Salvador de Sveibel. Quando era para começar a falar, o meu coração não sei onde é que foi parar, eu acho que quase não consegui dizer nem A. Mas graças a Deus começou e não parou mais, né? Quando isso aconteceu, foi incrível, todo mundo falou, muita gente veio até o estúdio para ver como é que era, o que que era. Em 1961, quando o Mosaico na TV foi ao ar pela primeira vez, a televisão no Brasil tinha apenas 11 anos de existência. A São Paulo dos anos 60 era muito diferente dessa metrópole efervescente dos dias atuais. E claro que fazer televisão naquela época não tinha nada a ver com o modo como se faz televisão nos dias de hoje. O videotape, por exemplo, não existia, tudo era feito ao vivo, o que exigia muita criatividade e uma enorme capacidade de improvisação. O programa ao vivo é uma coisa muito difícil. Fazer televisão hoje é uma coisa muito tecnológica, não é? Você se prepara, se não está bom você repete. Mas naquela época não. Não tinha como você errar. Errou, vai pro ar daquele jeito mesmo e acabou. Se o sujeito engasgou na hora de ler o texto, não tem como cortar, é ao vivo. Então tudo que podia, o que se pode imaginar, acontecia. A história do evento com as crianças das escolas judaicas e o Moacir Franco, que era um cantor famoso na época, muito simpático, muito popular, e ele tinha gravado uma música de Israel. E meu pai convidou o Moacir para vir reger e cantar junto com esse coro de crianças. As crianças vieram, o palco estava preparado, o programa começou e cadê o Moacir Franco? O Moacir Franco nunca apareceu. E meu pai foi lá na frente reger e cantar junto com as crianças. Eu me lembro que o surpreendente Juca Chaves apareceu ou no primeiro ou no segundo programa, ele que na época era um verdadeiro escândalo. Para o seu Francisco, não era um escândalo. Tem inclusive o programa de vocês, que eu fui o segundo a ser entrevistado com o Francisco. É um programa que tem muito carinho. É impossível contar a história da televisão no Brasil sem falar no Mosaico na TV. O programa gostava de se apresentar como um panorama da coletividade israelita na vida do Brasil. Comunidade que em 1961 contava com cerca de 90 mil integrantes. O desafio de fazer um programa de televisão, para o meu pai, que tinha padrões razoavelmente elevados, era fazer 52 programas por ano, todos eles diferentes. Não se devia repetir atração, tinha que sempre ter uma novidade, tinha que sempre interessar. Com essa missão, registrou alguns dos fatos mais importantes da vida comunitária, social, política, religiosa e cultural da coletividade israelita no Brasil. Entre eles, a primeira visita de um presidente de Israel ao Brasil em 1966. Um dia histórico nas relações entre o Brasil e Israel marca a chegada a Brasília do presidente Zalman Shazar. São Paulo recebeu condignamente o chefe do Estado de Israel. Em seu primeiro contato com o povo, principalmente quando avistou a juventude escolar e os movimentos halutzianos, o senhor Zalman Shazar sorriu, alegre e satisfeito. O presidente de Israel e esposa são recepcionados pelas autoridades do Estado. E entre essas, uma de grande significado, o cardeal. Delegações das escolas dos escoteiros da Hebraica formaram junto ao monumento do Ipiranga, aguardando o presidente e sua comitiva. Na TV Excelsior, Canal 9, o Mosaico passou a ser a vitrine da comunidade para a comunidade brasileira. E, portanto, não cabia mais uma coluna social, não cabia mais congratulações por uma bar mitzvah. Era importante mostrar que aquele cientista que nós temos aqui é judeu.
que a escola judaica fez uma atividade que beneficiou toda a comunidade. Era uma preocupação muito grande que meu pai tinha de mostrar que nós viemos para fazer parte, que nós viemos para somar. Preocupei-me sempre com dois objetivos: a integração dos imigrantes judeus na vida brasileira e a informação correta ao povo brasileiro referente ao judaísmo. E, obviamente, sobre o Estado de Israel. Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. Sabe aquela história que tudo que acontece nos bastidores fica nos bastidores? Pois é, aqui no Mosaico não é bem assim. Rony Gottlieb conta algumas das melhores histórias do programa. Chegou o momento do Nos Bastidores do Mosaico. Há muitos anos, a Prefeitura de São Paulo organizava um Festival das Nações ali na esquina da Rua Henrique Schaumann com a Cardoso de Almeida. Eles fechavam aquele quarteirão e as diversas comunidades estrangeiras que imigraram para o Brasil montavam suas barracas com comida, livros, bebidas, música. E assim como os italianos traziam a sua massa, a sua cultura, as suas pinturas, a barraca da comunidade judaica tinha comidas, tinha livros e entre os espetáculos previstos, as atrações que se apresentariam, estaria uma cantora que estava começando na época e que era filha de um dos nossos principais patrocinadores. Então, no domingo previsto, a equipe do Mosaico foi para lá para gravar esse evento e quando ela voltou para os estúdios, descobriu que tinha se gravado as imagens, mas o som não estava lá. Quer dizer, fomos gravar uma cantora se apresentando e não tinha música. Aí o principal câmera do Mosaico, teve uma ideia genial. Ele convenceu o meu pai a dublar a cantora com a voz dele, que era cantor lírico, ele era um tenor. O meu pai achou que isso podia resolver e o patrocinador não ia ficar chateado quando assistisse à apresentação na televisão. Dito e feito, o câmera dublou e uma semana depois nós perdemos o patrocínio por conta dessa dublagem que ficou entre grotesca e ridícula. A única coisa para que ela serviu foi para que o Mosaico aprendesse que não dá para colocar band-aid em coisas que não funcionam direito. Ou faz direito ou não faz. É claro que não poderia faltar a música tema do Mosaico no Pinata Música da Semana. Fiquem agora com o Êxodos de Ernest Gold.
As velas de Shabbat na próxima sexta-feira devem ser acesas às 17h19 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabbat da Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Acompanhe na próxima semana a segunda parte do programa especial de 64 anos. Cuidem-se, esperamos vocês. Shalom, Mosaico! Tchau, tchau!